E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Diogo Neto e hoje eu queria fazer um vídeo resumindo aí uma playlist que eu tenho aqui no canal, onde eu falo sobre os meus passos para estar fazendo uma história em quadrinhos, tá? Não são os passos corretos, nem os melhores passos para você seguir, mas são os passos que eu faço, entendeu? E que dá certo para mim, as etapas que eu divido, né? Um projeto, quando eu elaboro, quando eu quero fazer um quadrinho, né? E essas são as etapas que eu sigo. Tá bom? Espero que vocês gostem. Vai ser um vídeo bem informativo, com coisas que eu venho aprendendo aí há anos, tá certo? Coisa de 7, 8 anos, tá bom? De aprendizado e que eu vou passar aqui nesse vídeo de forma direta, de forma única, ok? Espero que vocês gostem. Bora pro vídeo? Fazer uma história em quadrinhos não é algo simples, tá? Você tem que encarar o seu trabalho como um projeto, tá certo? Como algo que você tem começo, meio e fim, né? No meu caso vão ser aí 8, né, etapas divididas aí desde ideia até a pós-produção, tá? Eu vou tentar passar elas aqui para vocês, tá certo? A primeira delas é a ideia, tá certo? A gente começa, né? Pelo menos eu começo com o quadrinho pensando numa ideia, tá certo? E para essa ideia eu acho que você precisa coisas como esforço, paciência e muita perseverança, tá certo? Porque até você chegar na ideia que você quer trabalhar, demora um pouco, tá? Não é tão simples assim de você pensar em algo que é realmente bom. Porque a sua história, né? Segundo algumas regrinhas de roteiro, é eu aprendi muito do que eu sei com o Raoni Max, né? Que é um cara que é profissional de roteiro, escreve roteiro para Netflix, tá certo? Para alguns desenhos da Netflix. As dicas dele no YouTube aqui no YouTube são incríveis, tá certo? Eu aprendi muita coisa vendo os vídeos dele. E ele fala, né, que das principais pontos da sua ideia é que ela tem que ser tão boa que pode dar origem a outras ideias. Dragon Ball é a história de um menino que veio de outro planeta e que ele é muito poderoso, entendeu? E que ele sai combatendo vilões que querem destruir ou se apossar desse planeta. Essa é exatamente a história do Superman também. É um menino, um outro ser de outro planeta, um alienígena que vem aqui para a Terra e que depois de que fica maior, que fica grande, que conhece os seus poderes, né, começa a defender o lugar onde ele cresceu, tá certo? Então, são a mesma história, porém contadas de pontos de vista, de forma diferente, com personagens diferentes, com coisas diferentes, entendeu? Mas a sua ideia ela tem que ser tão boa que dê para contar outras ideias, tá certo? E além de você ter que anotar ideias ruins e separar até você chegar numa ideia que realmente te agrade. E o nosso próximo ponto, né, a nossa próxima etapa seria o roteiro. Eu diria que para fazer o roteiro, você tem que ter coisas como saber, né, dividir a sua ideia em várias etapas diferentes, tá certo? Ou seja, o seu história em quadrinhos que já tem etapas diferentes, você dentro do seu roteiro, da etapa do seu roteiro, você precisa dividir a sua história também, tá certo? Em etapas diferentes. No mais resumido possível, né? O roteiro seria para você organizar o começo, meio e fim da sua história, tá? Que seria apresentação, ação, reação, conclusão, para ser ainda mais, para ser um pouco mais objetivo, tá certo? Mas seriam esses um dos principais aí focos do roteiro, entendeu? É você saber para onde a sua história vai. E uma dicasinha, uma coisa que também é uma regra de roteiro, que tem que ser utilizada quando você está fazendo as suas histórias, é que comece, né, a sua história sabendo já o final dela, tá certo? Se você não sabe o final, corre um grande risco de você fazer uma história incoerente, tá certo? Que não faz sentido no final. Então pense o final antes mesmo de começar a sua história, tá? Que aí você vai na apresentação, apresentar esses personagens na ação, dar introdução ao conflito, entendeu? Na resolução, resolver esse conflito e na finalização, né, na conclusão, encerrar ali essa história, mostrando a mensagem, mostrando coisas que mudaram e ensinando coisas ali para o seu leitor. Na nossa terceira etapa, né, vem o storyboard, que para mim, na minha opinião, seria a etapa aí que você realmente faz quadrinhos, tá? E para fazer o storyboard, você tem que saber muito sobre narrativa, sobre cenários, sobre ângulos, entendeu? Tudo que envolve ali as histórias em quadrinhos, tudo que envolve um pouco mais de desenho e narrativa gráfica, entendeu? Você tem que saber para chegar ali na sua folha sulfite A4 dobrada, que é a forma que eu faço, tá bom? E colocar ali, né? Resumir ali os seus desenhos e mostrar
é a narrativa, né? Fazer uma espécie de ensaio, né, da narrativa do seu quadrinho, que no fim vai virar a cena realmente propriamente dita, né? A cena propriamente dita, o desenho propriamente dito da sua página, entendeu? Dos seus quadros, da sua narrativa gráfica. No quarto ponto, na quarta etapa, eu tento ver ali quais são os materiais que eu vou utilizar, tá, para estar fazendo a história em quadrinhos, tá? E nessa etapa eu procuro fazer muitos testes, entendeu? Para poder escolher, né? Pensar em como é que eu vou fazer a minha história. Normalmente eu faço preto e branco, colorido, sem tanta mudança, assim, em questões de escolher. Por exemplo, se é preto e branco, eu vou fazer algumas áreas pretas, vou fazer uma luz e sombra, eu vou fazer achura, tá? E se for colorido, eu vou escolher ali um tom de cor, né? Não sou tão bom com cores, mas ultimamente tenho estudado um pouquinho mais, tá? Para melhorar nessa área. Então, se eu fosse fazer colorido, eu escolheria, né? O tom de cores, né? Quando eu for fazer, né, a capa do meu próximo trabalho, né, que é Sertão Benzido, eu vou estar escolhendo um tom de cores, vou estar fazendo um estudo mais aprofundado, tá certo? Mas nessa etapa de materiais eu escolho com o que eu vou fazer o próximo quadrinho e aí eu começo a fazer testes para ver se aqueles materiais vão suprir tudo aquilo que eu preciso para estar contando a história, tá certo? É uma etapa importante que eu faço e que me ajuda, tá certo? Eu aconselharia você também estar fazendo isso para você saber mais ou menos ali como é que você vai fazer a sua história, se você costuma, né, ali variar um pouquinho nos estilos ou quer melhorar, quer mostrar um estilo melhor, entendeu? Na hora de fazer o seu quadrinho. Na nossa quinta etapa tá o desenho a lápis, que eu acho que é uma das etapas mais demoradas, tá? Porque você vai desenhar tudo, entendeu? Você vai usar todo o seu conhecimento técnico sobre desenho, sobre perspectiva, sobre luz e sombra, entendeu? Você vai tentar desenhar os seus personagens todos ali, entendeu? Parecidos um depois do outro, tá bom? E nessa etapa eu diria que você deve ter muita técnica, tá certo? Muita paciência também, tá bom? Muita dores nas mãos também, vocês vão ter, tá? É normal. Dores nas costas também, conta, tá? Mas é uma etapa assim, que é muito reconfortante, tá? Porque você realmente tá dando vida, né, ao seu quadrinho. Você tá realmente colocando ele no papel e dando uma cara para ele, tá certo? Então a etapa do lápis, apesar de eu achar uma etapa bem difícil, tá? É onde a maioria do pessoal aí chega e acaba desistindo porque realmente é muito trabalhoso, tá? Desenhar todas as páginas, ainda mais se for um quadrinho longo, mas se for o seu caso, assim como eu, que eu gosto muito de desenhar, então meio que vai ser uma diversão, né? Na hora de fazer as páginas ou nem tanto. Tá certo, pessoal? Essa etapa, ela é difícil mesmo, mas você com força de vontade, com perseverança, você consegue se enxergar no final e depois que você concluir essa etapa, é muito bom porque você vê que o maior trabalho, né, do projeto já passou. E na nossa sexta etapa está a arte final do seu quadrinho, tá? E nessa etapa eu posso dizer que você deve ter cuidado, tá bom? Você deve ter muita noção de linha, tá certo? Porque é nessa etapa que você vai diferenciar os planos, tá certo? Você vai colocar linha mais grossa no que está mais próximo, você vai colocar uma linha com espessura maior em coisas que você quer destacar, tá? E etc, e etc. É uma etapa onde as achuras, se você for fazer ali na sua arte final, vão ficar ali no desenho, tá? Então você tem que ter todo o cuidado. Não é mais como a etapa do lápis, que você tem que apagar, tá certo? Lógico que se você estiver fazendo todo digital, você pode sim apagar e refazer novamente, mas não deixa de ser uma arte final, não deixa de ser uma etapa que você tem que ter mais um cuidado, mais um capricho, né? Porque realmente vai ser o que o seu leitor vai ver, né? Então é uma etapa muito importante que requer o que eu falei, né? Bastante cuidado, eu acho que eu diria que essa é a palavra, tá? Pra caprichar mesmo, pra deixar legal, pra deixar bem chamativo. E na nossa sétima etapa tá a capa. E a capa eu reservo toda uma etapa, né, para estar fazendo, porque a capa para mim é a coisa que o leitor vai ver. Às vezes é a única coisa que ele vai ver, né, da sua história. É o que ele vai ver primeiro e ele tem que passar, né, o clima da sua história, tem que pelo menos contar um pouco da sua história, tá certo? Para que ele tenha vontade de ler,
tá? E isso é o que pode, né, influenciar o seu leitor. São cores, são os desenhos, são como você demonstra esses personagens, tá? Você colocar um pouco da personalidade ali na capa, entendeu? Com o seu protagonista, ou colocar um cenário muito chamativo, entendeu? Então, é uma etapa, tá? A capa eu considero uma etapa e é algo que você deve trabalhar muito bem, porque ela é um marketing, entendeu? Ela é a demonstração, a primeira demonstração do seu trabalho que o leitor vai ver, entendeu? A partir da capa que ele vai querer ver mais páginas, entendeu? Que ele vai querer ver o que é que está acontecendo na história. Então, na etapa da capa, tenha um bom desenho, tá certo? Tenha algo curioso e tenha algo chamativo, entendeu? E, se possível, um resumo, tá certo? Da sua história na capa, tá? Que aí é para o leitor chegar, ver e já querer conferir. E aí a gente chega na nossa oitava etapa, né? Que seria a última etapa na hora de fazer quadrinhos, tá? No meu modo, que seria a pós-produção, cara. E a pós-produção, ela é uma etapa que está dividida em alguns passos. O primeiro seria a revisão, tá certo? Seria revisão de texto, revisão de arte também, se você quiser mudar, se for colorida a sua história, você fazer alguma mudança em tom de cores, você fazer alguma mudança na arte final, ainda dá, entendeu? Para fazer. Fazer mudança em reposicionamento de balão. Aí você acha que você consegue também reposicionar personagens, se for o caso, mas algo muito sutil, entendeu? Só algo ali um ajuste mesmo, tá bom? Porque essa etapa já não é mais para você estar mexendo em narrativa visual, tá? Já passou, mas é uma etapa onde você foca muito em revisar para tirar o máximo de erros possível, ou tirar todos os erros que você conseguir, né? Os que você perceber, ou seja, linha passando, coisas que não deveriam estar ali, você excluir, por exemplo, palavras erradas nos balões, que acontece muito, entendeu? Erro ortográfico é algo muito comum, tá certo? E passa despercebido, por isso tem alguém também para te ajudar para fazer essa vistoria, tá certo? Na hora de você fazer essa super revisão aí final no seu trabalho. E aí a outra etapa também, que a pós-produção se divide, né, que seria a próxima etapa, seria a divulgação, né? Como é que vai ser a sua divulgação? Você vai postar no Instagram, você vai postar no TikTok, você vai imprimir e distribuir de graça, você vai vender, você vai postar na Flip-Thru, entendeu? Então você tem que saber como é que o seu quadrinho vai chegar nas pessoas, tá certo? Não é só fazer o quadrinho e guardar, tá certo? Ele precisa chegar no seu leitor, tá bom? Ele precisa que ele seja lido, que ele tenha críticas, que ele tenha elogios, entendeu? Para que você evolua como artista, tá? Porque não existe sensação melhor do que você postar o seu quadrinho em alguma plataforma, ou você imprimir e entregar ele a alguém e essa pessoa gostar e deixar lá um texto de 30 linhas para você ler sobre a sua história, entendeu? Então, faz todo sentido, entendeu? Não faz o menor sentido é você não mostrar isso para ninguém, tá certo? Então, conclua seu trabalho, siga etapas, as suas etapas, entendeu? Essas aqui são as que me ajudam muito, as que fazem com que meus projetos saiam aqui dos meus pensamentos e venham a virar um projeto completo, tá? Então, façam quadrinhos, concluam seus quadrinhos e distribuam, tá? Mostrem para as pessoas o máximo que vocês puderem. Se o seu projeto é postar um carrossel no Instagram e isso funciona para você, você acha que tá legal, você acha que tá ok, então esse é o caminho, entendeu? Assim como eu vejo vários quadrinistas aí que postam tirinhas no Instagram, no carrossel, e é muito divertido também, é muito legal, os caras têm vários seguidores, entendeu? Então é o jeito deles e é a forma correta para eles, entendeu? Então, faça isso, entendeu? Façam projetos, não façam só quadrinhos, entendeu? Tem um projeto onde você sabe como é que ele vai começar, você sabe como é que vai desenvolver ele, você sabe como é que vai concluir, você sabe como é que vai mostrar para as pessoas, tá? É bem importante. A gente saber disso, é bem importante a gente encarar os nossos trabalhos, os nossos desenhos, os nossos quadrinhos como projetos, tá? Caso, né, você queira fazer com que isso aconteça realmente, quando você considera só um hobby, só algo divertido, você chega no seu quadrinho, cria uma super história, desenha 2 páginas e para, entendeu? Quando você tem um projeto que é dividido por etapas, é mais fácil de você ir lá e concluir, tá? Mas isso são coisas que eu fui aprendendo, coisas de alguém que algum dia tem o desejo de trabalhar com isso de forma ainda mais profissional, bem mais profissional, tá? Mas
peguem para vocês concluírem seus trabalhos, tá bom? Eu acho essa área muito incrível e quando você junta ela com essa coisa mais de você projetar, de você criar, de você concluir, ela fica ainda mais interessante, tá? Porque essa coisa de você ter um objetivo, faz com que você tenha trabalhos físicos, entendeu? Faz com que você tenha opiniões, seguidores, tá certo? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo acho que ficou legal, ficou interessante, ficou resumido, mas ao mesmo tempo informativo. Tá bom? Eu espero vocês aqui semana que vem. Toda sexta tem vídeo aqui no canal, tá? Às 18 horas. Se inscreve, deixa um comentário, me diz o que você achou, me diz quais são suas etapas que você faz quadrinhos, tá bom? Deixa o like, se inscreve e até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu!